Fala galera, voltando aí para o nosso último bloco, aqui no nosso curso do Silvio Sandy, muito legal. Estou já em tom de despedida, muito obrigado aí. Mas vamos para o nosso último bloco falar de reforma política e de outros temas de Brasil. Só para acabar aqui a reforma política, olha a manchete aí. Supremo proíbe doação de empresas para campanhas eleitorais. É o que eu tinha dito. A eleição de 2016 foi a primeira sem a doação de empresas. Né? E aqui foi o grande vacilo do Supremo, né? A cláusula de barreira. Porque a cláusula de barreira era a ideia de você limitar o número de partidos do Brasil. Eu já disse isso no curso. O Brasil tem 35 partidos hoje, mas ele poderia ter muito menos. Se a cláusula tivesse passado, os especialistas dizem que o Brasil teria em torno de 6 partidos, 5 partidos. Tá bom? Tá ótimo, né? Com representação no Congresso. Porque aí você teria uma maneira mais fácil de até comparar a ideia, programa, né? Se bem que eles não têm programa nenhum, né? Isso aí eu não sei o que estou falando. Mas a ideia é que a cláusula de barreira era isso. Eu vou até sublinhar aqui, ó. Só teria tempo de televisão e rádio aquele partido que tivesse pelo menos 5% dos votos válidos na Câmara dos Deputados distribuídos pelo menos em 1/3 dos estados. Entendeu? Você tem uma legitimidade. Que aí o cara pode ter acesso, o partido pode ter acesso ao dinheiro. Aí tudo bem. Porque, inclusive, o tempo de televisão, diga-se de passagem, de gratuito ele não tem nada. E outra coisa, ele serve de moeda de troca. Esses partidos aí, eles têm tempo de televisão. Aí o PVV tem direito a 3 segundos. 3 segundos? Vale. Aí o PSDB, que é o PT, que é um partido grande, tem um candidato lá e quer mais tempo de televisão, ele vai comprando o apoio desses partidos. Até que a campanha fique com um tempo de televisão grande. E hoje em dia a gente sabe que o marketing, né, a política, hoje ela é regida em grande parte pelo marketing. Eu fico impressionado como é que houve um processo de despolitização da própria classe política, de não ter ideologia, né, de não saber nem o que está falando, uma coisa de despreparo, né, quero dizer. Aí, ó. STF, isso foi em 2006, a manchete mais velha que eu trouxe para vocês, mas é de propósito. STF considera a cláusula de barreira inconstitucional. Essa foi o grande vacilo. O próprio Supremo Tribunal Federal reconhece isso, que eles deram um mole danado. Eles deveriam ter votado essa cláusula de barreira e hoje o Brasil estaria numa situação, pelo menos em relação aos partidos, bem melhor. Mas isso passou batido. Né? Aí, ó, e aí o Brasil hoje tem partido como esse aqui, o Partido Novo, né, que parece até uma marca de bicicleta, Partido da Mulher Brasileira, né, que só tem homem, o Rede, né, o Partido da Mulher Brasileira não tem só homem não, né, tô brincando. Rede, que é o partido criado pela Marina Silva, né, Rede de Sustentabilidade, PPL, Solidariedade, PROS, PEN, PSD, como eu disse, 35 no total. É o que nós temos hoje, e uma dezena. E dezenas de partidos para serem reconhecidos, né, na fila aí do Tribunal Superior Eleitoral. Casos de corrupção. Meu Deus! Próximo tópico. Casos de corrupção no Brasil. Ah, gente. Eu vou começar hoje, vou terminar quando? Eu acho que eu vou pular esse tópico, né? Não tô brincando. É porque eu preciso falar da Lava Jato. Né? É claro, é um tema que tem caído em prova direto. Né? Eu vou começar aqui pela Lava Jato. Lava Jato. O que é a Lava Jato? Vamos entender. A Lava Jato é uma força-tarefa, né, chamada de força-tarefa. Você usa esse termo na prova que é bom também, galera. Força-tarefa que reúne essas instituições, né? A Polícia Federal, a Receita Federal, né, o Ministério Público, né, a magistratura, né, os juízes, né, o caso aí do Sérgio Moro, que é uma figura conhecida, né, ficou conhecido no Rio, aquele Marcelo Bretas, que prendeu lá o Sérgio Cabral, a quadrilha do Sérgio Cabral, governador do Rio. Então a força-tarefa ela é formada por essas instituições aqui. Quero uma prova disso. O nome Lava Jato ela é por causa do posto de gasolina onde a investigação começou. Um posto de gasolina lá em Brasília chamado Posto da Torre. E lá funcionava uma casa de câmbio na parte de cima do posto, onde os políticos ou os seus operadores iam lá receber a grana. E aí a operação começou com esse nome por causa disso. Quero uma prova o porquê do nome. E aí eu quero dizer o seguinte, o que a Lava Jato investigou é a relação promíscua entre esses determinados atores, entre determinados personagens. A classe política, né, ou seja, os políticos, os empresários, né, empreiteiros, né, donos de frigoríficos, etc. e tal, os funcionários públicos, né, nomeados
pelos políticos, né, para cargo de chefia de empresas estatais, né, caso da Petrobras, caso de Angra, né, eletronuclear, caso da Belo Monte, Hidrelétrica Belo Monte. Então, nessas grandes obras ou grandes empresas, e além disso, os operadores, né, da corrupção, que são aqueles que lavam o dinheiro, né, normalmente são doleiros, né, o Lúcio Funaro, é o Alberto Youssef, que são aqueles que abrem empresas no exterior, empresas chamadas offshore, em paraísos fiscais, né, e tentam disfarçar o máximo possível a corrupção, fugindo aí das autoridades. Agora, não é fácil não descobrir corrupção. Não é fácil não. Fique imaginando que corrupção até para entender é difícil. Imagina você combater. Tanto é que o Sérgio Moro é um cara que estudou fora também e estudou muita questão do crime organizado e da corrupção. Porque são técnicas muito sofisticadas e o pior, você encontra lá fora respaldo para isso. Os paraísos fiscais. Os paraísos fiscais são países que recebem esse dinheiro nos seus bancos e não perguntam de onde vem, não quer saber de onde vem, cobram caro para a manutenção desse dinheiro, mas blindam ele. Então, quando você tem uma investigação, quando você tem uma pressão internacional e tal, até que alguns países cedem, como foi o caso da Suíça agora, mas normalmente não fazem isso. E é dinheiro de tráfico de drogas, é dinheiro de tráfico de pedras preciosas, de animais, de tráfico humano, o que você possa imaginar, de corrupção. Então, então é isso, é o paraíso fiscal, né? Essa é a definição. Ilhas Caimã, Luxemburgo, Estados Unidos, tem também o paraíso fiscal lá, Uruguai, está tentando sair dessa lista, e vai embora, Ilhas Jersey, né? Lava Jato completa 3 anos e soma 198 prisões, deve ter passado disso, essa manchete de março, passou disso. 5 políticos se tornaram réus no Supremo Tribunal Federal. Então a Lava Jato, ela em março, né, começou em 2014, em 2017 foram 3 anos, e aqui os procuradores, né, inclusive o Dallagnol, que é bastante conhecido, e eu vou dizer uma coisa assim, eu não vou dizer nada, eu vou passar aqui a notícia, que é a opinião. O que mudou após 3 anos de Lava Jato, né, no campo jurídico? No campo jurídico, vale a pena. Eu sou professor de atualidades, eu não tenho conhecimento profundo, nem raso de direito, mas enfim. Aqui, ó. A delação premiada, ela se tornou uma estrela da investigação, né? Já havia delação premiada antes, mas ela ganhou muita força agora com a Lava Jato. A delação premiada, ela é criticada também pela ideia de que o sujeito preso, e numa condição dessa, ele acaba abrindo o bico. Pô, vai fazer o quê? Eles querem fazer agora que a delação premiada seja feita com a pessoa fora da prisão. Aí não é, pô. Aí é muito mais fácil você mentir. É muito mais fácil você obstruir a justiça. Ou de não fazer. Porque a delação premiada acontece numa situação de prisão. Porque a ideia da delação, e ela se torna premiada por isso, é aliviar, relaxar a tua prisão de acordo com o que você me entrega. Né? E você me entrega uma coisa que me interessa, eu estou falando da justiça, e eu te dou um prêmio por isso, eu te dou um bônus por isso. Não pode virar profissão. Né? O Alberto Youssef já fez 2 delações premiadas, um escândalo há uns 7, 10 anos atrás e agora de novo. Então virou profissão do cara, roubar para delação e sai fora. Mas a delação premiada é isso. O Paulo Roberto Costa foi o primeiro caso do Lava Jato, dirigente lá da Petrobras. E o caso da delação premiada ficou muito polêmica essa história do Joesley Batista, irmão lá do Wesley, os donos da Friboi, porque ele teve uma delação que foi premiadíssima, segundo muitos. Ele teria tido um prêmio muito grande ao não ser preso. Por exemplo, Marcelo Odebrecht está preso até hoje. Dizem que o Marcelo Odebrecht se rasgou de ódio com o acordo da delação premiada dos irmãos Batista. Mas assim, eu também pondero sobre isso, né? O Marcelo Odebrecht não queria falar. Quando ele foi preso lá, deve ter 2 anos que ele está preso, ele não quis falar nada. Falou que não ia falar e só foi abrir o bico 2 anos depois, agora. E começou a famosa delação do fim dos tempos, que era como foi chamada a delação da Odebrecht. Porque a Odebrecht ela criou um esquema de sofisticado de corrupção
que contava, inclusive, com um departamento de propina físico. Os caras tinham um prédio com funcionários, com nomes, os apelidos dos políticos, né, para receber a propina, o pichuleco, a acarajé, ou não sei o quê. Então, eu estava falando, meu Deus do céu, acabei esquecendo. A delação premiada, ela tem o Marcelo Odebrecht, né? Então ele não abriu o bico. Agora, só para pegar o fio da meada, o que eu discordo de quem critica a delação do Joesley, ou o fato dele estar livre, é que ele entregou muito, pô. Ele entregou muito, ele não entregou pouca coisa. Ele gravou o presidente da República. Entendeu? Ele é bonzinho. Não, ele não é bonzinho. Ele é desonesto. Ele é corrupto. Ele fez o jogo da corrupção. Ele foi um corrupto ativo. Enquanto os políticos estão com a corrupção passiva. Ok. Eu não estou livrando ele, mas eu estou dizendo o seguinte. A delação que ele fez, ela foi premiada porque ele entregou, foi muito mais do que qualquer outro entregou. Eu estava falando do Odebrecht e do sistema de propina deles. Mas demorou para falar. Ficou enrolando. O Joesley, vendo o que aconteceu com o Odebrecht, foi lá e aceitou um acordo e foi grampear o presidente. Agora teve peito, né? Chegar lá na madrugada, se bem que é madrugada, chegar lá na tarde da noite e grampear um presidente da República, né? E entregou para a justiça. Se o Temer não caiu, aí não é culpa do cara. E digo outra coisa defendendo a delação do Joesley. Não dá para também a justiça fechar um acordo de delação, o cara agir como ele agiu, ir lá, grampear, fazer acontecer, e depois a justiça querer anular, como estou propondo. Isso também não é. Aí você banaliza um instrumento de delação premiada. E quem é que vai entrar na delação premiada? Quem é que vai aceitar sabendo que na frente pode ser anulado? Eu entrego, eu faço, me arrisco, e aí? Tá certo? Então eu acho que é importante, né, refletir sobre o tema aí da delação. Prisões preventivas, essa é outra questão também que se discute muito, né? Porque muitos não, a prisão preventiva o cara não foi julgado, né? Então ele foi preso até para evitar a obstrução de justiça, né? Evitar que ele atrapalhe as investigações, e o mundo jurídico se divide com relação a isso, né? Entendendo que se a pessoa lá na frente foi inocentada, ela ficou presa, né? Então cometeu-se uma injustiça. Então a ideia da crítica à prisão preventiva é essa. Início da aplicação da pena. Sentenças passarão a ser aplicadas a partir da decisão da segunda instância ou por tribunal colegiado. É porque hoje você pode recorrer em liberdade até chegar a um tribunal lá em cima, né? Um tribunal superior. Isso se você for rico e tiver bons advogados, né? Se você vai preso antes da pena, na zero instância já é preso. Então a ideia é que agora na segunda instância o sujeito responde preso. Se ele for condenado na segunda instância, ele vai preso, ele pode até sair depois, mas ele vai responder preso. E eu acho que faz todo sentido, porque não é possível que dois juízes em duas instâncias diferentes tenham tido o mesmo entendimento do caso e o cara ainda pode protelar a sua prisão. Aí eu acho que tem que responder preso mesmo. Deixa eu passar aqui, ó. A questão do Caixa 2, que eu comentei, né, que é a discussão da criminalização ou da anistia, e eu comentei até a questão lá do poder da Caixa 2, né, e a ideia do foro privilegiado, que também eu falei aqui, eu acho um tema bem legal de prova, está sempre super discutido, que é acabar com o foro privilegiado ou limitar esse foro privilegiado a menos pessoas, né. Os Estados Unidos, eu acho que é só o presidente da República, só o Trump tem foro privilegiado, mas ninguém. Aqui no Brasil, são... eu tinha esse dado, eu lembrava, eu dizia o número... É uma coisa absurda. Acho que são os 40 mil que eu confundi. Que eu falei 20 mil naquela hora sobre outro assunto. São 40 mil pessoas que têm foro privilegiado no Brasil. Eu falei que eram 20 mil de cargos comissionados, né? Nós temos 40 mil pessoas com foro privilegiado no Brasil. Isso é uma coisa... não faz sentido. Então, assim, tem um cargo... Por que um governador de Estado deveria ter foro privilegiado? Eu concordo. Por que um presidente da República deveria ter foro privilegiado? E eu concordo. Porque muitas vezes uma figura dessa, que tem um poder muito grande, econômico, político, ele vai à expressão sobre as instâncias menores. Não é que o juiz lá vai ser corrupto, ou vai ser... pode ser, mas... Ou vai ser... vai ser pressionado. E a chance
dele ceder a essa pressão é maior do que, por exemplo, um julgamento num tribunal colegiado. Né? É muito maior do que num Supremo Tribunal Federal, entre aspas, né? Em termos, né? Teoricamente. Mas a ideia é essa, é manter o foro para algumas figuras para evitar uma desproporção, né, nessa relação entre o acusado e o juiz que está julgando ele. Se bem que aqui no Brasil, né, a gente está acompanhando aí um caso diferente. Né? Os políticos poderosos estão passando perrengue aí com juízes. Né? O último aí foi o bate-boca entre o Sérgio Cabral e o Marcelo Bretas, lá no Rio. Ele mandou praticamente o Sérgio Cabral calar a boca. Né? E eu adoro ver isso, eu não vou esconder não. O cara que roubou no Rio de Janeiro, né? Brincadeira, ele descobriu uma ponta do iceberg. É a Operação Calicut. Olha, galera, saber nome de operação é legal. E aí eu dou uma dica. Quando estiver chegando perto da prova, depende da prova que você for fazer, você dá uma olhada, bota na internet lá, últimas operações da PF, operações da Polícia Federal, tem sempre um site que lista elas e define assim rapidamente o que é cada uma. Eu tenho aqui algumas delas, né, além da Lava Jato, mas é sempre bom estar de olho nesse tipo de nome de operação, pode cair em prova. Por exemplo, a Operação Calicut é aquela que prendeu a quadrilha do Sérgio Cabral. Né, o nome é ótimo, né, porque o Pedro Álvares Cabral, depois de deixar o Brasil, foi lá para Calicut, saquear Calicut e saiu fugido, até morreu pelo vários caminhos, e saiu fugido. A Operação Calicut foi prender o Sérgio Cabral. Então achei o nome ótimo. E principalmente para quem gosta de história. Inclusive os nomes das operações da Polícia Federal, tem alguém ali que é um poeta frustrado, não é possível. Né? E os nomes são maravilhosos. Né? Operação Satyagraha, eu não sei nem o que é Satyagraha até hoje, já a operação já acabou um tempão. A melhor para mim foi a Operação Gafanhoto, Praga do Deserto. Operação Gafanhoto, tem até um subir, Praga do Deserto. Aí essa está um pouco, né, exagerada. Né? Morreu, né, o Teori Zavascki, que era o relator da Operação Lava Jato, né, no acidente aéreo lá em Paraty. Para a OAB, Carmen Lúcia pode homologar delações, porque o Teori, né, coitado, o juiz que morreu, ele era o relator da Lava Jato. Né? E louco para falar isso, mas não vou falar não. Não, porque todo mundo fala de acidente aéreo, né? Porque, pô, é muita coincidência. Eu não gosto de história subliminar. Eu não sou disso. Eu não gosto. Eu gosto do que está no jornal, do que está escrito, do que vai cair na prova. Né? Eu trabalho com uma coisa muito hermética. Não tem como a gente fugir muito disso. Mas é estranho, né? O cara é relator do negócio, botando para quebrar e homologar as delações. A Carmen Lúcia foi lá e deu continuidade, o processo não teve nenhuma perda. Mas, olhando agora em perspectiva e vendo como o governo e os políticos em geral têm tentado blindar a Lava Jato de todas as maneiras, aí até um acidente desse eu passo a desconfiar. E olha que eu não desconfio de nada mesmo, eu não sou esse tipo não. Eu prefiro, né, enfim, ser enganado. Aí a Operação Lava Jato começou nesse posto, o posto da Torre, né, bandeira do Alê. Né, Alê foi até patrocinou meu time, campeão brasileiro de 2009. Deixa eu passar aqui, ó. Aí o Sérgio Moro, caiu numa prova, né? E quem era o Sérgio Moro? Né? Dizia que era promotor, né? O procurador, sei lá o que trazia. Ele é juiz federal, né? Juiz federal do Paraná, Sérgio Moro, e é o magistrado que é referência no julgamento de crimes financeiros, que eu disse que ele tem estudos, né? Foi um cara que se preparou muito em relação a isso. E foi, inclusive, escolhido pela revista Américas, que é uma revista, eu não sei de qual país é, mas ela é publicada em espanhol, mostrando aí os caça-corruptos, né? Os caça-fantasmas, mas no caso aqui os caça-corruptos, e um deles é o Moro, né? O outro é essa mulher que eu não sei de onde, né? Que bandeira é essa? Sei lá se é Guatemala, né? El Salvador, um negócio desse, e esse aqui é da Colômbia. Beleza? Isso é importante você saber. Lembrar que a Operação Mãos Limpas, ela foi inspirada na Operação Lava Jato, foi inspirada na Operação Mãos Limpas, né, chamada de Manipulite. A Manipulite é a Mãos Limpas, que foi aquela que lá na Itália acabou com o sistema político italiano, ou fez uma hecatombe. Os partidos políticos italianos tinham relação com a máfia, muitos deles, a grande maioria de esquerda, comunistas e tal, e eles acabaram, ao fim das investigações, extintos. E não só os partidos foram extintos, mas também os juízes participaram do processo, foram mortos.
Giovanni Falcone, né, importante juiz, foi morto, né, e a máfia atuou firmemente para impedir que a Mãos Limpas, a Manipulite, tivesse sucesso. E o que eu digo é que depois da operação, que nos anos 90, aí, tá vendo, 92, 2012, 20 anos, né, de balanço da Mãos Limpas, deu origem a uma figura como o Berlusconi, né? O Silvio Berlusconi governou a Itália. Então, assim, esse processo que está tendo no Brasil, ele causa algum frisson, no sentido de que em 2018, quem pode chegar à presidência da República? Quem pode assumir esse país? Né? É lógico que eu também não confio num político tradicional, mas também é difícil também acreditar que um Berlusconi, um Luciano Huck, entendeu? É esse o temor, né? Aí as delações premiadas, Alberto Youssef já está solto, né? Foi um importante delator. Delator é isso. Melhor definição de delação é essa. Superman é o Clark Kent, é o Batman entregando, né? E aí o primeiro delator a falar, o Paulo Roberto Costa, depois o Nestor Cerveró, os funcionários, né, da Petrobras que entregaram o esquema todo, que financiaram partidos, principalmente PMDB, PT e PP. Também não tinha propina para os outros? Tinha, no fundo da Petrobras. Como no caso da Petrobras, o PT estava no poder e o PMDB também, eles distribuíram as propinas todas entre esses partidos. Mas depois que a Lava Jato começou a mexer, né, a puxar o fio, né, do novelo, o PSDB, o Aécio Neves, tem esquema em Furnas, o Eduardo Cunha tem esquema em Correios, todo mundo tem esquema em qualquer lugar, né? Então, porque o caso da Petrobras envolvia esses três principais partidos, né? Os que mais recebiam propina eram esses. E das construtoras, né? É bom lembrar que é o que eu tinha dito no início da aula da Lava Jato. É a relação entre as empresas, né? Os empresários e os políticos. E aqui a OAS, que é a Marco Corrêa, que era o Galvão, o TC, que é essa aqui, né? Fernando Ricardo Pessoa. E olha a quantidade de políticos. Eu não vou trazer todos, né? Se eu trouxer a lista. Não, outro dia alguém falou uma coisa que eu achei muito engraçada. Se você pegar a lista dos políticos citados na Lava Jato, você pode transformar aquela lista na chamada do Congresso. Para economizar papel. Aí você começa pela ordem alfabética. Porque, pô, quem é que escapa? Tem quem escape. Mas é raro. Eu só queria lembrar assim, essa aqui é genial. Collor, né? Deixa eu voltar aqui. Olha o nome desse aqui. A galera, esse aqui é sensacional. Collor, Cândido Vacareza, Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Edson Lobão, Lidberg Farias, Gleisi Hoffmann, Romero Jucá, Valdir Raup, Humberto Costa, Sanders Júnior. Sanders Júnior. Aí, Sandy Júnior, a galera já achou que era Sandy Júnior. Aí me perguntaram, mas quem já viu a Sandy Júnior com a Lava Jato? Eu falei, eu não sei. Eu não tinha a menor ideia, até pensei, de repente, uma coisa do Estãozinho Choró, né? Sei lá quem é o pai deles, né? Enfim, o fato é que o nome do homem é Sanders Júnior, não é Sandy Júnior. Mas todo mundo envolvido aí. Peraí, deixa eu passar aqui. Aí o Odebrecht está preso até hoje, né? Zé Dirceu, enfim. Senador foi preso, né? O Delcídio do Amaral, né, que depois mudou o nome, era Delcídio Amaral, aí a numeróloga falou que era bom colocar o do, aí foi preso. Muito boa a dica dela. Então o Delcídio do Amaral, senador pelo PT, líder do PT no Senado, foi preso, e não está mais preso, mas esteve lá na Papuda também, né? Mas não foi o primeiro senador preso da história não, porque os jornais na época diziam isso. O primeiro senador preso da história foi o pai do Collor. Acho que tem até essa história aqui. O pai do Collor, Arnon de Mello, senador, resolveu atirar contra o seu adversário político, Silvestre Péricles. Só que ele errou os tiros no Péricles e acertou o José Cairala, que estava no seu último dia de suplência no Senado. Imagina, o cara estava deixando o Senado, era o último dia dele, houve uma troca de tiro porque o outro reagiu também, né? E aí acabou acertando o senador que morreu. Esse que aparece na foto não é ele, é o Arnon, é o pai do Collor, né? E ele ficou preso dias, né? Dias. Aí a cena. Isso foi em 1963. Tá? Isso não faz tanto tempo assim não. Isso foi um pouco antes da ditadura militar. E aqui as imagens do tiroteio e do já falecido senador Zé Cairala. Aí já o famoso
famigerado PowerPoint do Ministério Público, que foi muito ridicularizado, né? Porque botava o Lula no esquema... Porque realmente, eu acho o seguinte, a investigação, eu acho séria, mas esse tipo de PowerPoint, ele depõe um pouco contra, né? Porque, além de tudo, é infantil, né? Você bota o Lula lá no centro, aí Zé Dirceu, ligado ao Lula. Pessoas próximas ao mensalão, ligado ao Lula. Não é uma coisa meio besta? Mensalão, tudo bem. Aí, poder de decisão, governo, eu achei meio infantil, né? Achei uma coisa infantil. Aí, qual é o que você falou? Petrolão e propina, depoimento, reação do Lula. Enfim, eu não estou defendendo o Lula não, porque eu não sou disso. Estou falando só que o PowerPoint é sensacional. Mas olha só, deixa eu pular que tem um PowerPoint. Aí quem fez o PowerPoint foi o Dallagnol. Mas olha esse aqui. Lula, o próprio demônio. Toca a campainha e sai correndo. Visualiza e não responde. Ó, aquecimento global. Fundou a Legião Urbana. Tudo foi o Lula. Tem 2 pedalinhos, brilha uma estrela. Roubou o milkshake do Bob's. Foi pro McDonald's. Não, tem outro. Cadê Lula? Separação da Fátima e William Bonner. Foi ele responsável. 7-1 também foi ele. O Lula é responsável pelo Lula. Meu irmão, eu me amarro nessas coisas. Você é meme de internet. Eu joguei a caneta longe de novo. Pô, no final da aula. Aqui, ó. Tá aqui atrás. Peraí, galera. Só mais meia hora para acabar aqui. Pronto. Então aqui é muito bom essa zoação, eu adorei. Circo a Sarajevo. Aí foi preso o Palocci também, né? Tá preso, né? Palocci tá preso. E figurões, né? De todos os partidos, né? Assim, estamos esperando agora do PSDB, né? Porque a galera do PMDB foi, né? A galera do PT foi. O PSDB tá demorando um pouco, né? E aí a galera do Aécio Neves tá na fila já há um tempo, né? Por vários motivos. Inclusive, a gravação do senador Zezé Perrella, que é muito amigo do Aécio Neves, o Zezé Perrella foi sensacional, né? Dizendo que, que ele não podia ser preso porque ele não é bandido. Que um bandido, que ele só transportou meio tonelada de cocaína. E que, por que ele ia ser preso por isso? Ou seja, tá gravado isso. Isso eu não vejo. Frase da semana. Tinha aspas. Eu não lembro como é que foi a frase exatamente, mas o teor foi esse. Eu não sou bandido por ser traficante. Entendeu? Sensacional. Que foi o helicóptero achado na fazenda do Zezé Perrella, com meia tonelada de cocaína, e a culpa era do piloto, né? E quem levou a culpa foi o piloto do helicóptero, que devia ser um traficante internacional poderoso, né? Mas estava ali trabalhando como piloto do senador de hobby, deve ser, né? E é isso, galera. O que é isso aqui? Aí no Rio de Janeiro, né? O caso Cabral, né? O que eu falei para vocês, a Operação Calicut. E lembrar que não foi só o governador do Rio de Janeiro que foi preso, não, né? De Brasília, os 2 governadores passados foram presos também, o Zé Roberto Arruda e o Agnello Queiroz. Foram presos por causa do estádio do Brasília, né? O estádio Mané Garrincha, superfaturamento de 900 milhões de reais. O estádio custou 1 bilhão e 300. 900 milhões foi de propina, foi corrupção. Então você vê, você pode fazer um estádio daquele por 400 milhões, mas a conta sai por 1 bi e 300, tá entendendo? Aí depois nem usa o estádio, né? Ou cai aos pedaços, né? O caso lá do Maracanã, que se não é o Fluminense, o estádio menos usado era o Maracanã, até o Fluminense começar a jogar constante. Você acredita nisso? E quando começou esse debate de fazer estádio, reforma, começaram a criticar lá, né? Com razão, Cuiabá, que não tem futebol, Manaus, que razão, que não tem futebol, tá tudo ocioso mesmo. Fazer um estádio no norte, quer fazer um estádio na Amazônia, na Amazônia, faz no Pará, pô. Que tem futebol, né? Que tem Remo, tem Paysandu, que tem tradição. Mas não quais são os times. Falam aí. Eu até sei porque eu gosto de futebol. Nacional. Mas, pô, não é expressão nacional. Né? Ou o estádio lá de Cuiabá. Quem que joga futebol no Cuiabá? É o time do Jacaré contra o time do Crocodile lá no Pantanal, pô. Então foi o menor sentido. Agora, o mais estranho é que o Maracanã era o menos usado. Porque o Maracanã é o templo do futebol brasileiro. E simplesmente não era usado. Aqui ficou bonito, Fonte Nova? Eu tive a oportunidade de hoje no Fonte Nova ver um jogo, mas não pude, fiquei gravando aqui, mas não há problema. Voltarei e irei assistir um jogo do Bahia. E para acabar o nosso curso, o último tópico, as operações que você precisa saber. A Operação Zelote, que é aquela que investigou crimes dentro da Receita Federal, de políticos, de funcionários corruptos que recebiam propina para abonar dívidas de empresas gigantescas, né? Operação Hashtag. A Operação Hashtag foi aquela que prendeu uma suposta célula terrorista que iria atuar nas Olimpíadas do Brasil. Uma célula terrorista brasileira.
pessoal foi preso, a grande maioria, todo mundo solto. Que também ninguém provou nada, parecia que era uma coisa meio, não sei se era brincadeira, como dava a brincar com o terrorismo, né? Tanto é que um sujeito acabou preso na prisão, acabou morto na prisão, acabou morto na prisão. A operação hashtag. Agora, que esse grupo era um grupo meio mandrake, era, porque eles tinham 1 ano de formação e não conseguiram comprar uma arma, pelo amor de Deus, né? Pô, me liga, né? Eu ajudo, pô. Se o problema é esse, pô, os caras têm 1 ano de grupo e não tinha uma arma. Né? Isso no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, isso é incrível. E a Operação Acrônimo, que investiga esquemas de corrupção em vários estados do Brasil, Goiás, Minas, Rio Grande do Sul, Distrito Federal. Galera, teríamos inúmeros outros assuntos, certamente, atualidades da matéria infinita, assuntos a dar com pau, desculpa o termo pesado, você fica à vontade aí para tirar dúvidas depois. Eu tenho Facebook, é o meu nome, vai aparecer no GC, na vida. E se você quiser tirar alguma dúvida comigo no Facebook, não tem o menor problema, fique à vontade. Uma excelente prova para vocês, um excelente concurso. Que vocês tenham aí um estudo organizado, disciplinado, planejado, que é isso que faz você passar na prova e principalmente não desistir. Né? Você seguir que você vai passar. Até a próxima, forte abraço.